pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Ciência na Sala de Aula. Eu sou Durval, sou servidor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou membro do Grupo de Extensão em Prática de Ensino de Ciências, o GPEC, que é o grupo que está oferecendo esse curso, nessa segunda edição do curso Ciência na Sala de Aula. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mais alguns experimentos que vocês já começaram a ver, sobre alguns experimentos que a gente consegue fazer na sala de aula, reproduzir com os alunos de maneira fácil, de maneira segura, com materiais que são fáceis de ser adquiridos também. E hoje a gente vai ver mais alguns experimentos envolvendo reações de oxirredução, tá? Os dois experimentos que eu vou mostrar aqui para vocês envolvem reações de oxirredução, mas vocês vão perceber que esse não é o único assunto que pode ser tratado com esses dois experimentos. Então ele pode ser abordado tanto em séries mais avançadas, do ensino médio, como também em séries iniciais do ensino fundamental ou coisa do tipo, dependendo de como você for abordar cada experimento. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma edição do curso Ciência na Sala de Aula, oferecido pelo Grupo de Extensão em Prática de Ensino de Ciências, do qual faço parte. Meu nome é Durval, eu sou químico, sou técnico laboratório aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu vou apresentar para vocês hoje alguns experimentos que vocês podem fazer em sala de aula. Vocês podem sugerir também que os seus alunos façam, porque são experimentos de execução bastante simples e de materiais que não oferecem grande risco. Então eu vou mostrar aqui a execução do experimento. Aqui hoje eu estou usando algumas vidrarias que a gente usa no laboratório. Às vezes a gente não consegue achar isso muito facilmente, mas pode substituir por frasco que a gente tem em casa mesmo, tá? Bom, então o material que a gente vai usar aqui para essa reação é o vinagre, que ele vai ser responsável por diminuir o pH, deixar o pH ácido em uma das reações. E como a gente quer ver a diferença das reações no pH ácido e no pH mais alto, a gente vai usar o vinagre só em uma dessas reações. A água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que a gente vai usar aqui, ele é 10 volumes, encontrado na farmácia também. Pode ser aquele frasquinho pequenininho, eu comprei esse aqui porque ele é pouca coisa mais caro e ele vem uma quantidade muito maior para você repetir esse experimento mais vezes e usar em outros experimentos também. Aqui nessa reação ele vai atuar como agente redutor, tá? Permanganato de potássio, que a gente compra na farmácia também, aqui um comprimidinho, tá? Aqui eu estou usando uma colher e uma espátula, mas vocês vão ver que esses utensílios aqui na verdade são só para triturar o permanganato, então pode ser substituído também. A placa de Petri também pode ser substituída por um pires ou um prato, que é só para triturar o comprimido. E esses dois frascos aqui, que são frascos que a gente usa em laboratório, chamado de Erlenmeyer, ele tem esse formato porque essa boca mais estreita facilita na hora de misturar, tá? Se você não tiver o Erlenmeyer, você pode usar um copo, pode usar uma garrafinha, qualquer recipiente que seja transparente para poder observar a variação de cor, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu só afastar aqui para facilitar a visualização. Eu vou pegar aqui um comprimidinho de permanganato. Esse comprimido a gente vai ter que triturar, porque a gente vai usar uma quantidade muito pequena de permanganato, tá? Ó, ele quebra facilmente e vira um pozinho, tá? E a gente vai pegar muito pouquinho desse pozinho. Olha só, tá dando pra ver aqui na colher? É uma quantidade muito pequenininha mesmo, tá? Ó, vou colocar aqui nos dois frascos. Esses frascos tem água de torneira normal. Não precisa ser água destilada. Vocês vão ver que ainda fica, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que ainda fica alguns pedacinhos de permanganato sólido que não foi dissolvido, tá? Não tem problema se ficar assim um pouquinho, ele vai ser consumido durante a reação, dependendo da quantidade de peróxido que a gente colocar.
Mas se você quiser também, você pode usar um outro utensílio para triturar esses pedacinhos maiores e facilitar na solubilização, tá? Vou colocar também um pouquinho no frasco 2, que a diferença entre o frasco 1 e o frasco 2 vai ser só o pH. Então, o permanganato que vai ser reduzido e a água oxigenada que vai causar, né, vai ser o agente redutor, vai causar a redução do permanganato, eles vão nos dois frascos, tá? O que a gente precisa aqui é obter essa coloração roxa, para a gente conseguir ver a reação ocorrendo. Eu nem terminei ainda, né, de montar o experimento, nem fiz a reação ainda, que a gente só solubilizou o comprimido. E aqui já tem muita coisa que pode ser trabalhada com alunos de diferentes anos, né, no ensino fundamental e no ensino médio também. A gente pode trabalhar conceitos de solubilização, a gente pode trabalhar, né, mais tarde a gente vai ver como que a gente consegue perceber uma reação química ocorrendo através da mudança de coloração, através da liberação de gases. No frasco 1, eu vou acidificar o meio, né? Então vou colocar aqui um pouquinho de vinagre, como eu falei para vocês. O vinagre ele contém ácido acético e esse ácido acético que vai ser o responsável por diminuir o pH, né? Então, como vocês podem perceber aqui, por enquanto ainda não teve reação. Agora, a gente vai colocar o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, nos dois frascos para a gente analisar a diferença. Ó, primeiro aqui na reação, em meio ácido. Pode ser que a reação não ocorra instantaneamente, mas a gente pode perceber aqui a mudança de coloração já. A gente começou a ver a coloração ficando um pouco mais clara, que é por conta, no iniciozinho, por conta da diluição, mas ela está perdendo completamente a coloração rosa. Essa coloração rosa, ela é característica do permanganato no estado de oxidação mais 7. Então, conforme ela vai mudando de coloração, isso vai indicando que o permanganato ele foi reduzindo, tá? Aqui, no outro frasco, a gente não colocou o vinagre. Vamos ver a diferença na reação. Ó, a gente já percebe aqui que essa reação que ocorreu num pH mais alto, ela não foi igual à primeira. A gente consegue ver aqui que a reação ela apresenta um aspecto diferente, o aspecto final, né? Aqui ela está castanho claro e aqui ela está completamente transparente. Essa reação aqui ela ocorre com um estado final de oxidação do permanganato diferente dessa aqui. Por isso que tem essa diferença de coloração. O permanganato é legal da gente trabalhar em sala de aula porque ele é muito acessível, é barato, encontra em qualquer farmácia. E ele apresenta uma diferença de coloração muito acentuada dos estados de oxidação dele. Então é bom trabalhar reações de oxidação com permanganato por causa dessa característica dele, né? De ter diferentes estados de oxidação com diferentes cores. Bom, gente, eu preparei aqui, montei de novo um experimento, porque tem uma coisa legal da gente observar que não foi possível observar no experimento anterior, talvez porque estava muito diluído, tá? Então nesse aqui eu preparei com um pouquinho menos de água e eu vou colocar uma quantidade maior de permanganato também. Porque essa reação, quando ocorre a redução do manganês, ocorre também a oxidação do oxigênio, do peróxido de hidrogênio, né? da água oxigenada. E essa oxidação do oxigênio gera oxigênio gasoso. Então é um ponto legal da gente observar na reação que a gente não conseguiu ver na primeira, na liberação do gás. Então vou fazer isso aqui um pouquinho mais concentrado agora. Podem reparar que eu estou colocando mais permanganato, vai ficar bem mais escuro.
que é outra coisa também que vocês podem trabalhar, né? Questão de concentração, a intensidade da cor variando com a concentração do soluto, que nesse caso aqui é o permanganato de potássio. Então assim, no mesmo experimento vocês podem extrair muita coisa, muito assunto. Bom, ficou bem mais escuro agora. Vou preparar novamente como eu fiz da outra vez, um pouquinho de vinagre aqui para diminuir o pH. Agora eu vou entrar com a água oxigenada. Ó, tá vendo? Conforme a reação vai ocorrendo, vai liberando gás, né? Por conta da redução do oxigênio. Aqui deu para ver até melhor. Então, o meio ácido, ele não vai interferir no processo de oxidação do oxigênio, tá? Ele vai atuar só na diferença da redução do permanganato. O mesmo oxigênio que está sendo gerado aqui, está sendo gerado na outra reação também. O que muda é o estado de oxidação do manganês no estado final. Aqui a gente tem essa coloração escura, né? Por conta do manganês no estado de oxidação mais 4, que ele tem essa coloração castanha mesmo. E aqui o manganês mais 2, que é incolor. Então isso aqui também é outro assunto que pode ser tratado com essa mesma reação. Bom, pessoal, então o primeiro experimento que a gente vai falar é sobre o experimento da cor que desaparece. Vocês já viram o vídeo dele aí, da forma como eu fiz, né? Vocês podem ver algumas imagens também de um outro dia que eu fiz esse mesmo experimento. Nesse experimento que eu gravei lá no laboratório, eu fui fazendo com quantidades, assim, com as medidas não muito certas, tá? Para vocês verem que não precisa ser exatamente as quantidades que estão descritas ali. Inclusive, essa questão da quantidade é uma coisa que vocês também podem trabalhar com os alunos. O legal de fazer experimentação é que mesmo quando dá errado, vamos dizer assim, mesmo quando dá errado, a gente tem assunto para discutir com os alunos, né? Então, quando a gente coloca mais reagente ou mais outro reagente que seria necessário e um experimento não acontece da forma como a gente gostaria, isso também gera discussão, tá? Nesse experimento da cor que desaparece, então, é uma reação de oxirredução que ocorre entre o permanganato de potássio, que é um sal que em solução fica com uma coloração violeta, né? E o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada comercial. No caso, a gente está usando a água oxigenada 10 volumes, tá? Bem fácil de encontrar também na farmácia. Eu até achei para comprar esse vidro maior de 1 litro, que ele é pouca coisa mais caro do que aquele vidrinho menor e ele tem bem mais quantidade, né? Dá para fazer o experimento mais vezes, se alguma coisa precisa repetir, eu acho melhor, tá? Bom, a reação que ocorre então, ela é uma reação em que o permanganato, né, o manganês presente no permanganato, ele vai ser reduzido e o oxigênio presente na água oxigenada, ele vai ser oxidado, tá? Essa reação de redução do manganês e oxidação do oxigênio, a gente consegue ver por 2 fatores. O primeiro é a liberação de oxigênio, liberação de oxigênio gasoso, e quando o oxigênio, né, de carga -1 do peróxido de hidrogênio, ele é oxidado à forma oxigênio zero, né, vamos dizer assim, oxigênio molecular, ele ocorre na forma gasosa. Então, é uma reação entre uma solução aquosa violeta e um líquido completamente transparente libera um gás. Esse gás é o oxigênio, fruto da oxidação do oxigênio do peróxido, tá? Então, o primeiro fator que mostra pra gente que ocorreu uma reação é a liberação de oxigênio. E junto a essa liberação de gás, ocorre também a mudança de coloração.
O manganês ele ocorre na forma violeta quando ele está com o número de oxidação mais 7. Quando ele sofre um processo de redução, ele pode passar por diversos estados de oxidação diferentes, e cada estado de oxidação diferente do manganês apresenta uma coloração diferente. Então, o permanganato é legal de trabalhar em sala de aula com os alunos, porque ele apresenta diversas cores, é um material de muito fácil acesso e é seguro. Não oferece tanto risco assim para os alunos, tá? As quantidades que a gente usa também são muito pequenas. Uma poeirinha de permanganato já dá uma coloração bastante satisfatória, não precisa colocar grande quantidade. Então, essa reação que eu destaquei aqui agora, da oxidação do oxigênio e redução do permanganato, é a reação principal que ocorre nos dois experimentos que a gente faz, tá? A diferença entre uma reação e outra que a gente realizou é a presença do vinagre em uma delas, tá? O vinagre, ele vai ser responsável por diminuir o pH devido à presença de ácido acético em sua composição. Esse ácido, né, ele vai fazer com que a redução do manganês ela ocorra de forma diferente de quando ele não está presente, que é a outra reação, tá? Então você tem uma reação na presença do ácido, que é o que a gente colocou vinagre, e outra reação sem a presença do ácido. Na reação em que há a presença do ácido, vocês vão ver que a reação ela ocorre direto do manganês roxo, né, violeta, com estado de oxidação mais 7, para o manganês mais 2, que é incolor. Então, quando a gente tem essa reação ocorrendo em meio ácido, o manganês ele é reduzido direto da forma mais 7 para o estado de oxidação mais 2, tá? E aí você não vê ele passando pelas formas mais 6 e mais 4 que apresentam colorações diferentes. Você só vê a coloração violeta do manganês mais 7 no íon permanganato e a coloração incolor, né, do manganês mais 2. Quando você não coloca o vinagre, ou seja, quando a reação não ocorre meio ácido, você vê que a reação para na coloração marrom. Essa coloração marrom é devido ao manganês mais 4. Então, a diferença no pH faz com que o estado final do manganês seja diferente. Em pH mais ácido, o manganês vai para mais 2, incolor, e sem adição do ácido, o manganês vai para o estado mais 4, que é marrom, castanho, né? Dependendo da concentração, a gente vê uma coloração mais amarelada, aí varia da quantidade de permanganato que a gente usou, tá? Outra coisa que é legal, né? Eu não fiz nesse vídeo, mas se vocês quiserem testar, eu fiz depois quando já não estava gravando mais, mas se vocês quiserem misturar a reação que não ocorreu no meio ácido com a reação do meio ácido, vocês vão ver que ela vai ficar incolor. Porque como o meio ácido ali, ele vai atuar, né, ele continua atuando, o manganês mais 4 da solução de cor castanha, ele ainda vai ser reduzido mais uma vez ao manganês mais 2 e fica incolor também, tá? Então isso tudo, gente, são diversas coisas que a gente pode fazer, né, ou que os alunos podem fazer, e que a gente vai conversando com eles, o porquê que está acontecendo. Será que, por exemplo, né, uma discussão que pode ser levantada, o vinagre, é necessário que realmente seja vinagre para que a reação ocorra daquela forma? Ou se a gente colocar limão, por exemplo, será que vai ocorrer também? Se, né, o vinagre está atuando ali simplesmente para tornar o meio ácido, pode ser que o limão funcione também, tá? Se a gente colocar um vinagre que não seja um vinagre incolor, né, que a gente tomou o cuidado ali de usar um vinagre incolor, porque como é uma reação que ocorre variação de cor, será que se a gente usar o vinagre tinto, isso vai influenciar muito? Será que a gente vai ver uma diferença de coloração assim tão acentuada? Tudo isso são coisas que ou a gente pode testar antes para chegar na sala já com uma certa segurança, né, se surgir alguma dúvida e tal. Ou então a gente pode apresentar o experimento com um caráter mais investigativo. A gente leva o experimento e vai discutindo com os alunos tudo o que está acontecendo ali, seja aquilo programado ou não, tá? E mesmo se surgir alguma dúvida que a gente não tenha como responder na hora, né, como a gente conversar ali naquele momento,
a gente pode levantar uma pesquisa para ser feita sobre aquele assunto, sobre aquela dúvida que surgiu. Nada, assim, pode deixar a gente nervoso na hora, assim, porque a gente não sabe. A gente pode não saber também, não tem problema isso, né? Inclusive, isso é legal porque instiga o aluno a querer saber mais, a aumentar a curiosidade dele, a querer correr atrás de uma coisa que a gente também não foi capaz de explicar ali na hora, né? Então, assim, mesmo quando o experimento não sai exatamente da forma como a gente planejou, não foi trabalho jogado fora, não deu errado, tá? Tudo pode ser aproveitado. Bom, pessoal, esse outro experimento que eu vou mostrar aqui para vocês, ele também é um experimento que envolve uma reação de oxirredução. E, mais uma vez, a gente vai ver também a reação ocorrendo por meio da mudança de coloração, tá? O que vai mudar de coloração aqui, nessa reação, é o azul de metileno. Nesse caso aqui, eu estou usando o azul de metileno sólido, tá? Mas vocês podem usar o azul de metileno comercial. Esse azul de metileno comercial, você não acha muito fácil na farmácia física, mas pela internet você acha bem fácil, tá? Aí no procedimento, lá no nosso livreto, tem a quantidade certinha, como é que faz usando sólido ou usando a solução comprada, tá? Então, os materiais que a gente vai precisar aqui é o azul de metileno, hidróxido de sódio, que aqui também eu estou usando o nosso do laboratório, mas soda cáustica também você consegue comprar, e glicose. Aqui eu estou usando a glicose sólida, mas vocês podem fazer com aquele xarope de glicose que vende no mercado também, tá? O único cuidado que vocês têm que tomar, se for usar o xarope de glicose, é na hora de solubilizar, tá? Porque superfície de contato é um dos pontos que a gente pode trabalhar aqui nessa reação. E aí, se você não tiver uma solubilização que seja boa na água, a reação ela vai ocorrer com velocidade diferente, tá? Então isso também é um ponto, né? Às vezes não é que esteja errado, a gente aproveita das dificuldades para extrair também algumas informações, faz algumas análises e tal, deixa o aluno pensar também o que pode ter interferido naquela reação para ela acontecer mais rápida ou mais devagar, tá? Tudo é utilizável. E eu vou usar aqui uma garrafinha transparente, uma garrafinha de água de 500 ml. Já coloquei água da torneira aqui, não precisa ser água destilada. E nesse caso aqui, é preciso que seja uma garrafa porque a gente vai tampar e agitar, tá? Num recipiente aberto, isso não vai funcionar muito bem. Até vai funcionar, mas não completamente como a gente vai ver aqui, tá? Bom, então vamos lá. As quantidades que eu vou usar são quantidades mais ou menos de olho, tá? A gente não precisa usar balança. No livreto tem também as quantidades assim para vocês medirem com uma colher, tal, em casa ou na escola. Aqui eu estou usando uma espátula, mas eu vou tentar pegar mais ou menos a mesma quantidade, tá? Então vamos lá. Primeiro eu estou colocando o hidróxido de sódio. Colocar mais um pouquinho. Tudo que a gente for adicionando na água, a gente solubiliza primeiro para depois adicionar o próximo reagente, tá? Então aqui eu vou agitar para solubilizar o hidróxido de sódio. Dependendo da quantidade de hidróxido de sódio que vocês utilizarem e da quantidade de água que tiver, a gente consegue observar que tem uma elevação na temperatura, que é outra coisa também que a gente pode usar para explicar uma reação isotérmica, ou no caso aqui uma diluição, uma dissolução. Agora que a gente já solubilizou todo o hidróxido de sódio, a gente vai continuar adicionando, né, os outros reagentes para a gente terminar a reação. Agora a gente vai colocar aqui a glicose. Como eu falei, né, no livreto tem a quantidade certinha que tem que colocar, mas vai dar certo assim no olho também, tá? Se não tiver como medir, alguma coisa assim, conforme vocês vão fazendo, vão repetindo, já dá para ter mais ou menos a noção da quantidade.
mexe para solubilizar também. Nessa hora da solubilização dos sólidos, dependendo da quantidade de hidróxido de sódio que você colocar, dá para perceber que aqui fica quente, né? Não quente, fica morninho. E aí é uma chance também de falar, né, do processo exotérmico e tal. Bom, então agora a gente vai colocar o azul de metileno. Aqui eu vou colocar o sólido direto, tá? Mas no livreto tem um procedimento para vocês prepararem a solução a partir do reagente sólido, ou tem também a quantidade que vocês devem colocar do reagente comercial, que já é uma solução que vem pronta. A quantidade que a gente vai usar aqui é uma quantidade bem pequena, muito pequena. E aí a gente vai adicionando e vai vendo a coloração, como é que vai ficar. Então, vamos lá. Agora ficando uma cor boa. Bom, mais uma vez a gente agita para solubilizar. Que os reagentes estando completamente solubilizados, a reação ocorre mais fácil, né? Favorece a reação. E aí a gente vai tampar a garrafa e aguardar a reação ocorrer. Nesse tempo, vocês podem aproveitar para ir explicando o que está acontecendo, tá? Às vezes, isso aqui pode demorar um pouquinho, mas só a primeira, a segunda talvez. Da terceira em diante já é um processo mais rápido, tá? Como está demorando um pouco mais do que o normal, eu vou adicionar um pouco mais de glicose, porque a glicose ela tem que estar em excesso em relação ao azul de metileno. Então eu vou colocar um pouquinho mais de glicose para ver se a gente ajuda a reação a ocorrer mais rápido. Eu falei para vocês que essa reação ela precisa ocorrer numa garrafinha, né, num recipiente fechado, porque uma das reações que ocorre aqui dentro envolve o oxigênio do ar, tá? Esse oxigênio ele tem que ser dissolvido na solução também, na água. E se você tiver um recipiente aberto, fazer essa dissolução do gás no líquido fica um pouco mais difícil. E como o azul de metileno vai consumir esse oxigênio com o tempo, você tem que estar em constante adição, né, de oxigênio à solução. Esse consumo do oxigênio ele pode ser percebido conforme a reação vai ocorrendo muitas vezes. Esse processo ele pode ser repetido muitas e muitas vezes. E conforme você vai repetindo esse processo sem abrir a tampinha, a garrafa ela vai ficando mais murcha, porque você está consumindo o oxigênio presente no ar aqui, né? Então, quando você pega o oxigênio que está no ar, solubiliza no líquido e ele reage com o azul de metileno, você está tirando gás, né, daqui da garrafa e com isso o volume vai diminuindo. Aqui a gente já consegue ver o desaparecimento da cor azul acontecendo, né? Conforme a glicose vai reagindo com o azul de metileno. Os produtos formados eles são incolores, né? O leucometileno, que é o produto da reação. Esse leucometileno ele não tem cor, então por isso que fica incolor. Mas o leucometileno ele reage com o oxigênio. Então aqui em cima, na superfície, demora mais a desaparecer o azul porque está em contato direto com o oxigênio presente no ar. Por isso que na superfície fica azul mais tempo. E aí, quando a gente sacode, a gente insere o oxigênio do ar na solução e o oxigênio dissolvido na solução reage com o leucometileno. Então aqui a gente tem, né, a gente consegue observar o leucometileno, por isso é transparente, né? Mas quando eu agito,
Ó, ele retorna para a forma de azul de metileno, né? Conforme ele reagiu com o oxigênio. Esse processo é o que eu falei para vocês que dá para ser repetido muitas vezes. Fica incolor, você sacode, fica azul, espera, fica incolor, sacode, volta para azul. E conforme ele vai voltando para a cor azul, vai consumindo o oxigênio, tá? Então depois, mas demora um pouco porque as quantidades são pequenas, né? Mas depois de muitas repetições você consegue ver a diminuição do volume da garrafa. Então aqui dá para trabalhar a solubilidade, né, do gás no líquido. A gente consegue trabalhar um conceito de catalisador, porque o azul de metileno, como ele reage e retorna, né, ele é regenerado, ele pode ser considerado um catalisador da reação entre a glicose e o oxigênio, que são os produtos que não são regenerados, né, são os reagentes que não são regenerados depois da reação. E aí, mais uma vez, o azul de metileno indo para a forma incolor, após ser reduzido pela glicose. Então é isso aí, isso aqui dá para reproduzir várias vezes, tá? O próximo experimento agora que a gente vai falar é um experimento que é muito legal, assim, todo mundo gosta muito desse experimento, que é o experimento da garrafa azul. Nesse experimento, também é uma reação de oxirredução, você tem uma espécie reduzindo, uma espécie oxidando. Essa reação de oxirredução, você consegue ver, mais uma vez, através da variação de cor. Só que o legal dessa reação, um dos pontos legais dessa reação, é que você consegue reverter ela e você fica fazendo ela numa forma de loop, né? Ela vai e volta, vai e volta. Bom, no vídeo você deve ter percebido que conforme a gente agita a garrafa, ela apresenta uma cor e quando ela fica em repouso ela apresenta outra, e aí você agita, ela vai, você deixa ela em repouso, ela volta e fica assim por várias vezes, né? O que acontece? Nessa reação, você tem ali a presença de glicose, tá? Essa glicose, ela está em meio básico, por isso a necessidade de adicionar o hidróxido de sódio, e você tem a inserção também de azul de metileno. A glicose, como um açúcar redutor, ela reduz o azul de metileno a uma forma que não é azul. Então, quando a garrafa fica em repouso, a gente tem a reação entre a glicose e o azul de metileno. O azul de metileno, na forma reduzida, ele não é azul mais, ele é incolor. Então, conforme a reação entre a glicose e o azul de metileno vai ocorrendo, então, no começo dessa reação, ele demora um pouco a ocorrer, mas depois ele fica rápido, né? Essas repetições ele vai ficando cada vez mais rápido, tá? O azul de metileno, então, na forma reduzida, que é chamada de leucometileno, ele reage com o oxigênio molecular, né, O2, presente no ar, e é oxidado pelo oxigênio, retornando à forma azul. Então, quando a gente agita a garrafa, a gente adiciona o oxigênio do ar, né? Você dissolve o oxigênio do ar na solução, então você tem uma dissolução de um gás em um líquido, e esse gás oxigênio dissolvido ali na solução, ele vai ser responsável por oxidar o leucometileno, voltando para a forma azul. Então por isso que fica ocorrendo esse vai e volta da cor azul e transparente, tá? Em repouso, o azul de metileno reage com a glicose e o produto é o leucometileno, que não tem cor. O leucometileno reage com o oxigênio. Quando a gente agita a garrafa, a gente pega o oxigênio, né, vamos dizer assim, a gente pega o oxigênio do ar, dissolve ele no líquido. Esse oxigênio dissolvido no líquido reage com o leucometileno que estava incolor e oxida ele para a forma azul de metileno, que é azul, tá? Então a reação que ocorre é essa. No texto do livro, vocês vão perceber que a gente fala que o azul de metileno funciona como um catalisador. A gente considera o azul de metileno como sendo um catalisador nessa reação, porque o catalisador ele precisa ser regenerado no final dessa reação, né? Ele participa, mas ele não é consumido.
Uma etapa da reação consome, mas outra etapa da reação regenera ele, que é o que ocorre com o azul de metileno, né? Uma hora ele está azul, depois ele fica incolor, mas ele volta para a forma azul de novo. Então ele, como sendo um catalisador, é como se a reação global, a reação total, não envolvesse o azul de metileno. A reação principal que ocorre ali é uma oxidação da glicose pelo oxigênio do ar. Então, como que o azul de metileno ele atua como um catalisador? A glicose ela é oxidada pelo oxigênio do ar, só que lentamente em meio básico. O azul de metileno ele entra para acelerar esse processo, tanto na oxidação da glicose como na redução do oxigênio. Tá? Então, no fim das contas, você tem a glicose oxidada, que não é regenerada, ela é um produto que é formado e vai sendo formado a cada vez que a reação ocorre, e o oxigênio do ar, que vai sendo reduzido, também ele não é regenerado. Isso faz com que, com o tempo, a gente observe uma coisa muito legal na garrafa. Como a garrafa está sempre tampada, né, para a gente poder sacudir, conforme essa reação vai ocorrendo muitas e muitas vezes, a gente vai vendo que a garrafa vai murchando. Porque o oxigênio do ar ele está sendo dissolvido ali na solução, está sendo consumido pela reação e não está sendo regenerado. Então você está tirando gás ali de dentro e está sendo que está reagindo e não está sendo regenerado. Com isso, você vai criando uma pressão ali dentro e a garrafa vai ficando murcha. Conforme essa garrafa vai ficando murcha, você vai vendo que a reação ela vai ficando mais difícil de acontecer, porque o oxigênio está acabando ali dentro. Então, uma coisa que você pode fazer é abrir a garrafa novamente para entrar mais ar com o oxigênio, fechar de novo e continuar o processo, sacudindo ela e esperando todo aquele processo de fica azul, fica incolor, fica azul, fica incolor, tá? Isso tudo porque o oxigênio ele vai sendo consumido, não vai sendo regenerado, e para a reação ocorrer mais vezes você precisa inserir mais oxigênio ali, tá? Gente, de tudo isso que eu falei aqui só sobre esse experimento da garrafa, tem muita coisa que pode ser conversada com os alunos. Essa questão do volume da garrafa diminuir, tá? É uma coisa que pode ser demonstrado. Se os alunos fizerem, né, cada um fizer lá o seu experimento, eles vão poder perceber isso com mais facilidade, porque essa coisa da diminuição do volume, ela demora muito a ocorrer, né? A dissolução de um gás no líquido, ela ocorre a variação de volume ali, ela é muito pequena em pouco tempo. Então precisa de um tempo maior para isso ser visível, tá? A questão das cores. Tem uma parte ali, eu não sei se no vídeo é possível perceber isso, mas tem uma hora da reação que o líquido, né, a solução da garrafa, está toda incolor, mas a superfície do líquido ali continua azul, tá? Isso é outra coisa que pode ser discutido ali com os alunos, porque como o leucometileno, nesse caso, né, a forma incolor do azul de metileno, ele reage com o oxigênio do ar para se tornar azul novamente, a parte superficial ali do líquido, como está em contato direto com o ar, a reação é facilitada. Então aquela parte de cima ali, ou então aquele líquido que fica agarradinho na beirada da garrafa, ele é oxidado mais facilmente, por isso que a cor azul predomina ali nessa parte mais superior do líquido, tá? E na parte de baixo, ali interior do líquido, esse azul ele desaparece com mais facilidade, tá? Gente, tudo isso pode ser conversado e o ideal, né, é que não seja uma coisa da gente falando para eles, olha, vocês estão vendo isso acontecer, olha só o que está acontecendo. O legal é que os alunos vão percebendo as coisas acontecendo e a partir daí vai conversando, né, vai perguntando por que eles acham que acontece aquilo. Outra coisa, qual é a função do hidróxido de sódio nessa reação? Por que a gente usa hidróxido de sódio? Porque a gente precisa que a oxidação da glicose ocorra em meio básico. Mas a gente poderia usar outro reagente que também fosse básico, que fosse capaz de fornecer, né, a hidroxila ali para aquele meio reacional e deixar o pH mais básico. É uma coisa que pode ser testada também. Eu, particularmente, não testei ainda, mas vocês podem testar, vocês podem perguntar para os alunos, tá? Tudo isso faz com que o experimento deixe de ter uma cara muito de atrativo, sabe? Um atrativo visual, simplesmente.
O ideal é que o experimento não seja só para mostrar uma coisa. O ideal é que o experimento ele venha para a sala de aula para mostrar, primeiro, né, para mostrar para os alunos que a ciência que ele está estudando, seja ela biologia, química ou física, ela está presente no dia a dia do aluno, tá? Em coisas que acontecem ali na vida dele o tempo todo. Esses experimentos que eu falei aqui agora não são experimentos que acontecem no dia a dia da gente, né, de forma exata como foi mostrado aqui, mas existem vários outros experimentos que acontecem no dia a dia sobre o mesmo tema de reações de oxirredução e que podem ser mostrados também. Vocês vão ver vários outros experimentos aqui durante o curso. No livro também tem muitos outros experimentos que vocês podem ver e sempre tem essa preocupação em mostrar para o aluno que a teoria que a gente vê na sala de aula ela está diretamente ligada à prática do que acontece no nosso dia a dia. A gente não quer mostrar um experimento só para falar, olha, tá vendo aquilo que eu mostrei no quadro? É o que está acontecendo aqui. Tá, mas continua sendo uma coisa muito abstrata. O ideal é que o aluno possa trazer aquilo para o dia a dia dele e encaixar tudo aquilo que ele está vendo ali, tudo aquilo que ele está... Assim, eu falando, né, que o aluno está aprendendo ali, parece que ele está só recebendo informação, que também não é o ideal, não é isso que eu quero dizer. Mas que o aluno possa perceber no dia a dia dele aonde que aquela ciência está presente, tá? E é importante também contar com a contribuição dele em todo tipo de observação sobre o experimento que a gente está fazendo. A gente considerar que o aluno tem muito a trazer, né, a somar sobre aquilo que a gente está conversando em sala de aula é muito importante. A gente nunca pode achar que a gente está ali só com uma intenção de transmitir alguma coisa que a gente sabe. Não é assim que a gente precisa levar, né? O objetivo da experimentação na sala de aula não é esse. Não é mostrar para o aluno uma coisa nova que ele não sabe nada sobre aquilo. Está longe de ser isso. É aproximar aquilo que o aluno já vivencia a aquilo que a gente está trabalhando dentro da sala de aula, tá? É linkar uma coisa com a outra. O aluno ele precisa compreender, ele precisa encarar a ciência como uma forma de melhorar a sociedade em que ele vive, né? Uma sociedade mais justa, com utilização de tecnologias de forma mais responsável, tá? Outra coisa importante que a gente precisa pensar quando a gente planeja, né, a utilização de experimento na sala de aula é a possibilidade da gente mostrar, não da gente mostrar, né? É a possibilidade da gente, de que o aluno possa refletir de que forma a ciência ela é construída, né? De que forma a pesquisa ela é conduzida, né? A experimentação, se a gente ficar sempre usando a experimentação para demonstrar alguma coisa que a gente está falando, para confirmar uma teoria que a gente está explicando, ou alguma coisa do tipo assim, nessa coisa bem tradicionalista do ensino, a gente vai passar uma impressão que esse papel da atividade prática no laboratório é sempre um papel que vem posterior a uma descoberta, quando na verdade nem sempre isso ocorre, né? Às vezes a gente só percebe uma nova descoberta a partir da observação na experimentação. Então, construir junto com o aluno essa visão de que a experimentação ela não tem só esse papel de mostrar, de confirmar, de demonstrar alguma coisa, é importante para que a gente possa aproximar o aluno de como é a linguagem científica, como é a construção da ciência, né? Como é de fato que a ciência vive, sabe? A gente não pode permitir, vamos dizer assim, que o aluno pense que a ciência ela só é passada de um para o outro, tá? Eu sei isso porque alguém me ensinou e alguém ensinou para esse outro alguém lá atrás e hoje eu estou ensinando para outra pessoa. Não é isso. A ciência ela é construída. Todo mundo constrói um pouco da ciência, né? E a experimentação tem essa finalidade de construção, de observação,
de trazer a curiosidade. Isso é importante também que a gente deixe claro para os alunos. Então, quando a gente trabalha qualquer atividade prática em laboratório, a gente tem que ter isso em mente também. Que eu vou, além da questão teórica ali da prática, o que eu vou estar passando de imagem sobre a ciência quando eu estou trabalhando naquela prática? Tá? Pode ser que no momento seja mais oportuno que seja trabalhado um experimento mais demonstrativo. Né? A gente não está falando aqui que é proibido. A gente está falando que não deve ser sempre utilizado dessa forma. Tá? Então é importante a gente mostrar para o aluno que o experimento ele tem diversas finalidades ali naquele momento, tá? Isso é importante também. É legal, né, quando trabalhar com experimentação, dar um roteiro para os alunos e permitir que eles façam o experimento. E aí, né, eu estou dando aqui uma sugestão de atividade que pode ser feita numa turma ou numa feira de ciências, alguma coisa assim. Vocês darem um roteiro ou pedir para que os alunos procurem, né, um roteiro de um experimento e falar para eles, olha só, mesmo se não funcionar, entre aspas, mesmo se não funcionar da forma como vocês gostariam, traz para a gente ver por que não funcionou daquela forma. É o caráter investigativo, né? É uma coisa de descobrir no experimento. A gente vê muito em feira de ciências aqueles experimentos que já são prontinhos, né? O aluno só reproduz, explica o que está acontecendo, e aí vem o próximo grupo, ele reproduz de novo, aquela coisa toda. Para o grupo é interessante? É. Mas é legal também a gente pensar em formas diferentes de como trabalhar isso, né? Até num experimento que pode não ter dado o resultado esperado, na hora que os outros grupos vierem visitar aquela mesa do aluno que está apresentando ali alguma coisa, o próprio aluno pode perguntar para os outros. Falar, olha só, por que vocês acham que aconteceu isso e não aquilo? O que seria esperado que acontecesse e o que de fato aconteceu? Tá? É despertar a observação. Isso é muito legal na atividade prática. E isso não envolve só experimentação de química, ou de física, ou de biologia. Isso pode ser explorado até num ambiente fora da sala de aula, numa visita, ou num passeio ali dentro da escola mesmo. Eu vou deixar para vocês alguns artigos que eu utilizei aqui, que falam um pouco sobre esse papel da experimentação, de como a gente pode usar a experimentação para abordar de diferentes formas, né? Uma abordagem mais investigativa, uma abordagem talvez até um pouco demonstrativa, mas eu vou deixar para vocês que é uma leitura bem legal, mas além desse material que eu vou deixar para vocês como referência nos comentários ou na descrição do vídeo, algum lugar assim, a gente isso vai ser discutido em outros pontos do curso também, tá? Bom, gente, então é isso. Eu queria que vocês comentassem sobre o que a gente conversou no vídeo de hoje, sobre os experimentos que a gente viu, tá? Podem comentar se vocês já fizeram esses experimentos, se vocês já viram alguém fazer, o que vocês acham que pode ser trabalhado, né, que eu não conversei aqui, o que pode ser abordado também para séries mais iniciais, utilizando esses experimentos, que são experimentos bem bacanas, ou se vocês pretendem fazer isso e tiver alguma dúvida, também podem comentar aqui, tá? A gente vai estar sempre de olho nos comentários de vocês. Tá bom? A gente se vê depois então. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidiane Cristina, eu sou aluna do curso de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faço parte do GPEC, que é um grupo de extensão em práticas de ensino de ciências, e faço parte também do Ciência na Sala de Aula. Hoje estou aqui para fazer com vocês um experimento bem legal, onde a gente vai entender um pouquinho como funciona a areia movediça. Vamos lá? Primeiro, a gente vai precisar de amido de milho, de um recipiente incolor e grande, né, para a gente conseguir fazer o nosso experimento. Vamos precisar de 2 copos, um para que a gente faça a medição do nosso amido de milho e um com água. E também vamos utilizar uma colher para ajudar na homogeneização da nossa mistura. Vamos começar?
Primeiro, nós vamos pegar e medir 3 copos de amido de milho, nesse copo que a gente separou, e adicionar aqui no nosso recipiente. Vai fazer uma leve sujeira, mas não tem problema. É importante também que o seu copo, onde você vai fazer a medição do seu amido de milho, esteja bem sequinho para evitar que agarre no copo. Vamos lá. Esse é o nosso primeiro copo. Podem colocar copos bem fartos de amido de milho. Faz uma sujeirinha, mas é normal. O nosso segundo copo. E é por isso que a gente deixou aqui uma toalha, até pra limpar a mão. E agora o nosso terceiro copo. Agora que a gente já tem 3 copos cheios de amido, dá uma batidinha para soltar o que ficar agarrado. A gente vai adicionar o nosso copo d'água. Agora que a gente adicionou os nossos 3 copos de amido de milho, nós vamos adicionar o nosso copo d'água. E homogeneizar. No início é um pouco complicado mesmo. Mas a gente vai entender mais pra frente o porquê, até pra gente homogeneizar, a gente sente essa certa dificuldade. Bom, tentem homogeneizar o máximo que vocês conseguirem. Até que ele fique com esse aspecto. Bom, o que acontece? O que nós fizemos aqui? Isso aqui é um fluido. O que são fluidos? Fluidos são substâncias que têm a capacidade de fluir ou escoar. E aí eles se dividem em 2 tipos. Tem os fluidos newtonianos e os fluidos não newtonianos. O que são os fluidos newtonianos? São aqueles que seguem a lei da viscosidade de Newton. E o que diz essa lei? Ele diz que a taxa de deformação é proporcional à taxa de cisalhamento. E aí, quando a gente aplica uma força, a viscosidade se mantém constante. E aí tem o outro tipo, que é o fluido não newtoniano, que é o tipo de fluido que nós temos no nosso experimento de hoje. O que são os fluidos não newtonianos? São aqueles que sofrem deformação de acordo com a força que é aplicada. Um exemplo disso, eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Eu vou aplicar uma determinada força aqui nesse nosso fluido e a gente vai ver o que acontece. Ó. Enquanto eu aplico uma força nele, ele simplesmente não se deforma. Mas vocês veem que ele parece realmente um fluido. E se a gente for de forma mais lenta e sem aplicar nenhuma força? Ó. Conseguem ver? Ó. Ele realmente tá líquido. Agora eu vou testar novamente, aplicando uma força. E é esse fenômeno que acontece na areia movediça. Quando a gente aplica uma força sobre ela, ela se mantém rígida, aparentemente, né? Ela se mantém rígida e sólida. Só que quando a gente vai caminhando sobre ela, ó, o que acontece? Vai afundando. E isso é muito interessante porque a gente consegue comprovar cientificamente o que ocorre. Na verdade, a areia movediça é um exemplo de um fluido, não newtoniano.
onde se a gente aplica uma força, ele vai se manter rígido, e se a gente for de forma mais leve, a gente vai ver que vai afundando. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso experimento de hoje e até a próxima. Olá pessoal, hoje estou aqui para fazer com vocês um experimento bem legal que se chama disco de Newton. Bom, e por que ele tem esse nome? Há muitos anos atrás, um famoso cientista chamado Isaac Newton percebeu que a luz branca do Sol não era apenas branca. Na verdade, com o auxílio de um prisma, ele percebeu que a luz do Sol, quando incidia sobre um prisma, ele se espalhava em várias cores, não era apenas a cor branca. E aí ele fez esse experimento, e aí com o tempo, alguns cientistas da época cismavam em dizer que aquilo era apenas devido a uma contaminação no prisma. Ele, curioso como todo cientista, não aceitou isso. E ele continuou fazendo experimentos até que comprovou de verdade que a luz branca era apenas a soma das 7 cores do arco-íris. E então, por que a gente põe o nome no nosso experimento de hoje do disco de Newton? Porque aqui no nosso experimento, o objetivo dele é a gente demonstrar que realmente a soma das nossas cores do arco-íris vai resultar na luz branca. Tem duas formas da gente fazer o nosso experimento. Pode ser da forma que eu fiz, que é eu imprimi da internet um modelo que já tinha pronto, do nosso disco, e aí imprimi folha de A4 normal, e para ficar mais firme eu colei um papelão atrás. E aí eu fiz, são dois tipos diferentes, ambos têm as mesmas cores, mas eles são divididos de forma diferente. E eles também têm o papelão atrás para ficar mais firme. E a outra forma de fazer, que fica até mais legal, mais divertida, é separando cartolina branca, giz de cera, ou lápis de cor ou tinta guache. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um círculo com um diâmetro de 15 centímetros ou 10 centímetros. Vamos dividir ele em 7 partes iguais e vamos colorir com as cores do arco-íris. Nesse caso aqui ele não está com apenas 7 divisões, mas no geral as cores são as cores do arco-íris. E aí o que a gente vai fazer? Fez a coloração, dividiu nas partes iguais, fez a coloração, põe algo atrás também para ficar firme, né, para dar essa firmeza no nosso disco. E aí vocês podem utilizar papelão como eu utilizei, podem utilizar CD e aí podem usar a criatividade. Qual é o objetivo aqui do nosso experimento? É fazer o nosso disco girar a ponto de as cores se sobreporem sobre a nossa retina e aí, ao invés de enxergarmos as cores individuais, nós vamos conseguir enxergar uma luz branca ou acinzentada. E aí, para isso, a gente faz um furinho bem aqui no centro do nosso disco e a gente pode girar ele com um lápis, a gente pode usar um ventilador, colar ele, né, no centro do nosso ventilador, e o objetivo é a gente girar ele de forma bem rápida até que a gente consiga visualizar essa cor branca. Vocês percebam que aqui eu estou fazendo, né, ele girar, mas a gente não consegue ter apenas a nossa luz branca. A gente consegue ver que ainda tem as cores misturadas, mas não é a cor branca. Por que isso acontece? Porque aqui nós temos as cores adequadas, mas nós não temos a rotação adequada. Para que tenha essa sobreposição de cores na nossa retina, ele precisa estar numa velocidade bem alta. E aí, como eu disse, você pode usar um ventilador, colar ele no ventilador. E aí eu tive a ideia de fazer na nossa furadeira. Aí eu sequei até a broca da furadeira. Eu peguei ele, adicionei aqui e liguei a furadeira. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E aí, como a gente conseguiu perceber, eu utilizei a furadeira justamente pela rotação dela ser um pouco maior e a gente conseguir visualizar melhor essa cor branca. E aí, como eu disse, existem na internet alguns tipos diferentes de modelos, né, de disco de Newton, mas no geral o objetivo dele é justamente a gente conseguir essa visualização. E aí a gente consegue realmente demonstrar que a cor branca ela é apenas uma mistura das 7 cores do arco-íris. E isso é muito legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do experimento de hoje e até a próxima!